No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo dessa nécessaire com alça, que é muito fácil de fazer. Para fazer o tecido principal, eu utilizei o corino na medida de 27 por 31. Cortei também no mesmo tamanho o Oxford, mas pode ser tricoline também para fazer o forro, tá? Peguei os lados menores e dobrei ao meio e juntei desse jeito para ficar as pontinhas certinhas. E para ficar certinho e não ficar torto na hora que eu cortar, eu prendi com bico de pato as duas pontas. E fiz uma marcação de 2 centímetros aqui nessa ponta e na outra ponta também. Peguei essa pontinha que eu marquei e liguei até na outra borda, na parte de baixo, desse jeito, tá? Na parte de baixo, eu não marquei 2 centímetros. Eu fui até na ponta e fiz essa marcação nas duas laterais. Depois que eu fiz essa marcação, eu fui e cortei onde eu marquei com o lápis. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Depois que eu cortei, eu conferi o tamanho para ver se estava tudo ok, se não estava torto. Aí eu desvirei, coloquei a frente do corino com a frente do tecido e prendi as laterais para poder fazer a marcação para colocar as alças. Aí eu fiz 3 marcações. Primeiro foi aqui no meio, para descobrir onde era o meio. Aí eu fui e marquei 3,5 centímetros abaixo dessa marcação que eu fiz. E marquei também 3,5 centímetros acima dessa marcação. Repeti o mesmo processo na outra lateral e peguei 2 tiras de tecido nas medidas de 6 por 27 centímetros para poder fazer a alça. Olhei aqui onde era o meio e coloquei as laterais no meio e dobrei desse jeito. Repeti o mesmo processo com a outra tira, olhando onde era o meio, coloquei as pontas no meio e dobrei para ficar fininho desse jeito. E para não sair do lugar na hora que for costurar, é bom você prender ou com alfinete ou com bico de pato, tá? Na hora de costurar, também não esqueça de dar o retrocesso no começo e no final. Aqui eu estou usando a linha reta, tá? Com a agulha número 11, mas se você quiser, você pode estar fazendo a zigue-zague também. Depois que eu passei a costura reta na lateral, eu fui acertando direitinho para não ficar torto. Repeti o mesmo processo na outra alcinha, costurei também na ponta para poder ficar tipo um quadrado aqui na ponta. Virei a alça e costurei também na outra lateral da alça, desse jeito que eu estou fazendo. E repeti o processo na outra alça também. Essa bolsinha, na verdade, é uma nécessaire, só que com alça, ótima para colocar o seu celular, documentos, levar para onde você quiser. E também você pode estar fazendo para dar de presente e também vender. Aí, depois que eu costurei, eu olhei como eu queria colocar. Então, como eu tenho que colocar para dentro, eu tenho que colocar desse jeito. E coloquei também na marcação que eu fiz de lápis. Não é aquela marcação do meio, não. É aquela marcação que eu fiz um pouco abaixo do meio e na outra um pouco acima do meio. Prendi no meio, tá? E prendi também entre o corino e o tecido, tudo junto, para poder ficar bem preso. E na hora que for costurar, prender as laterais todas. E outra coisa também que eu fiz foi costurar as laterais e lembrei de deixar um espaço aqui no meio para poder desvirar. Por isso que eu fiz aqui no meio das alças, para poder ficar escondido depois com o zíper. Aí eu comecei dando um retrocesso, fiz a costura reta ao redor dele todo e finalizei dando o retrocesso também. Depois que eu costurei, ficou assim. Aí eu peguei essa abertura aqui e comecei a desvirar. Eu coloquei o dedo lá dentro, prendi essa parte de baixo e também não esquece de cortar essas pontinhas para poder ajudar a desvirar. É só as pontinhas mesmo, tomando cuidado para não cortar a costura, tá? Aí, depois que eu fiz isso, eu fui e desvirei ele todo. Nessa hora, eu desvirei com cuidado para poder não amassar muito o corino e depois ficar feio. Aí, depois que eu desvirei, eu acertei essas laterais,
Se você quiser, pode estar passando o ferro para acertar. Mas aqui, ó, eu posso te mostrar uma coisa, se você não tiver o ferro aí perto. Você pega, acerta certinho e vinca aqui na caixa da máquina ou então na beirada da mesa. Então, ele vai ficar marcadinho certinho. Se você quiser, você ainda pode passar o ferro, mas eu aqui não precisei. E aqui na borda, onde ficou a abertura, eu prendi colocando as pontinhas para dentro. Eu, particularmente, prefiro fazer essa abertura aqui em cima, porque na hora que for costurar o zíper, aqui já vai esconder. Mas tem gente que prefere fazer essa abertura na lateral. Aí, você faz como você achar melhor, tá bom? Aqui, eu coloquei o zíper. Como aqui eu fiz a abertura, então, já vai esconder na hora que eu passar a costura para prender o zíper. Então, eu peguei, acertei direitinho, prendi as laterais e prendi no meio também com bico de pato. Fui na máquina, comecei dando o retrocesso e passei a costura reta. Lembrando que eu estou usando a agulha número 11 para fazer essa costura, tá? Você vê que a costura fica certinho e finalizei dando o retrocesso também. Para fazer na outra lateral, eu olhei o lado que eu fiz para poder fazer da mesma maneira o outro lado. Aí, eu olhei certinho como ficou na lateral, prendi no zíper, desse jeito que você está vendo, e separei o zíper para poder costurar. Prendi com o bico de pato e dei o retrocesso no começo e no final, fazendo a costura reta. Depois que eu costurei, ficou assim, aí eu fui, dobrei ao meio para poder acertar essas laterais e ver se tinha alguma coisa torto. Como eu vi que não tinha, eu cortei a pontinha do zíper para poder estar colocando o cursor. Nessa, eu coloquei 2 cursores, mas você pode estar colocando somente um, tá? Aí, eu dobrei certinho assim, colocando o zíper no meio e coloquei o cursor primeiro. Depois, eu fui e coloquei o outro. Mas, se você quiser, você passa direto, tira para poder ficar fechadinho tanto de um lado como do outro. Depois, você vem e coloca o cursor novamente para poder ficar no meio, tá? Depois que eu coloquei os cursores, eu acertei aqui na lateral para poder passar a costura reta e cortar a sobra do zíper. Então, eu prendi aqui na parte de cima, acertei aqui na parte de baixo também, prendi e fiz a mesma coisa na outra lateral. Você fazendo dessa maneira, o bom é que a costura entre o tecido e o forro fica tudo embutido. Então, na hora que você for fazer a costura reta aqui na lateral, não vai ficar aparecendo ponta dos dois tecidos. Como eu comecei dando retrocesso na parte do zíper, então eu dei uns 3 retrocessos para poder ficar bem firme e finalizei lá na parte de baixo dando um retrocesso também. Repeti o mesmo processo na outra lateral, dando o reforço na parte do zíper e cortei essa sobra de linha e do zíper também. Aí, se você quiser a sua nécessaire assim, desse jeito, sem caixinha de leite, é só você abrir o cursor aqui e desvirar. Mas como eu quis com caixinha de leite, eu coloquei a mão aqui dentro da bolsinha, acertei desse jeito e fiz uma marcação de 3,5 cm. Se você quiser essa caixinha maior, é só marcar 4 ou 5 centímetros, tá? Aqui eu marquei com lápis e passei uma costura reta, dando o retrocesso também reforçado no começo e no final, mas é opcional. Se você não quiser essa caixinha de leite para ficar aquele quadradinho na parte de baixo, não tem problema, tá? Aí, depois que eu costurei as 2 caixinhas de leite, eu abri a nécessaire, coloquei a mão aqui por dentro e comecei a desvirar. Eu comecei pelas caixinhas de leite para poder não amassar muito na parte de baixo. Eu prefiro com esse tipo de corino ou outro tecido parecido, porque se eu fizer com tricoline ou com Oxford, eu preciso de outra coisa para poder dar estrutura, como a manta R1 ou a manta R2. Aí vai encarecer o seu produto. Então, eu fiz com corino mesmo, além de sair mais barato, fica mais arrumadinho e também fica fácil de limpar. Eu aproveitei, coloquei esse pingente aqui no cursor e pronto.
essa bolsinha ficou pronta e as costuras ficou bem embutida, tanto aqui na parte do zíper, como na parte de dentro também. Olha como ficou o acabamento aqui dentro. E você pode estar decorando a sua bolsinha como você quiser. É só fazer uma florzinha de tecido que nem esse daqui e cola na frente da sua bolsa. Se você ainda não viu o passo a passo dessa flor, é só clicar nesse vídeo que tá aqui do lado, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei.